Hoje nós vamos falar um pouco sobre nutrição e fertilidade. Eu convidei hoje a nutricionista Giovanna Hoff. Ela é especialista em metabolismo e dietas nutricionais. A gente tem conversado bastante sobre essas questões das dietas, das tentantes, tem tirado dúvidas, eu tenho encaminhado pacientes que estão tentando engravidar. E eu queria primeiro agradecer, Giovanna, primeiro agradecer a sua presença aqui, aceitar o meu convite. E de cara eu já quero fazer uma pergunta para você. É, como é que você aborda essas pacientes que procuram você com esse contexto assim, olha, eu estou tentando engravidar, eu queria melhorar minha alimentação para melhorar minha chance de engravidar. Bom, Felipe, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, né, para estar aqui conversando com você sobre fertilidade e nutrição. E assim, quando a paciente chega no consultório para conversar comigo, para pedir uma orientação em relação à fertilidade, a primeira coisa que eu faço é fazer uma avaliação completa de saúde dessa paciente para entender se existem patologias, se existe alguma situação que mereça atenção na saúde dela e procure entender os hábitos, a rotina, a cultura dessa paciente para então começar uma adequação alimentar. Então, primeiro a gente faz uma bela de uma avaliação para entender as condições da paciente, então poder iniciar o tratamento de fato, onde eu gosto de iniciar sempre com uma detoxificação, vamos dizer assim, né? A gente entende o que tem de errado nessa alimentação e procura começar a moderar, reduzir. Esse é o nosso primeiro passo, assim, na Entendi. primeira consulta. Então, assim, Giovana, há muitos estudos que avaliam fertilidade e a parte nutricional, a maioria avalia a parte mais da fertilidade natural, e alguns estudos avaliam também a questão dentro do contexto de uma fertilização in vitro. E alguns estudos mostraram uma coisa clara, que parece um pouco óbvio, mas é importante mostrar, que pacientes que têm uma dieta ruim, claramente ruim, com excesso de fast food, excesso de alimentos processados, têm mais tempo, demora mais tempo para conseguir engravidar, tem uma certa dificuldade. Versus uma paciente que tem, ou um casal, né, que tem uma dieta boa, uma dieta mais equilibrada. Eu te pergunto então, essa é uma pergunta talvez difícil, né? A gente sabe o que é uma dieta ruim, né? Todo mundo que está assistindo sabe o que é uma dieta ruim. Agora, o que é realmente uma dieta boa? O que realmente alimentos que podem ajudar um casal a engravidar? Assim, pode falar também da mulher e do homem, ou então pode falar de um contexto de uma forma geral. Bom, como eu trabalho uma linha mais funcional, eu acho que é uma linha que casa muito bem com a fertilidade porque trabalha alimentos antioxidantes, anti-inflamatórios e sabe-se que o estresse oxidativo ele pode prejudicar e muito a fertilidade porque muitas vezes a alta produção de radicais livres acaba em morte celular e mitocondrial, impactando na maturação dos óvulos, né? Então a gente pode entrar sim com uma alimentação antioxidante rica em vitaminas, do complexo B, vitaminas A, C, D, os minerais zinco e selênio são fundamentais. E aí a gente pode fazer, através do estudo dessa paciente, uma boa de uma suplementação se o aporte não for suficiente na alimentação, na rotina alimentar da paciente. Entendi. Você falou então de estresse oxidativo, né? Das formas que a gente sabe de combater estresse oxidativo é o uso de vitaminas, né? As vitaminas têm esse poder de antioxidante. Mas eu queria que você explicasse melhor, que é uma dúvida, sobre essa questão dieta pró-inflamatória e dieta anti-inflamatória. Porque no vídeo anterior, a gente conversando sobre endometriose, eu citei meio por alto como a endometriose é uma doença inflamatória, que existem alimentos que podem piorar esse processo inflamatório, aumentando piorar a doença da endometriose, como dor, e como a endometriose também está relacionada com a fertilidade, piorar também o aspecto fertilidade. Fala um pouco, Giovana, pra gente então sobre dieta pró-inflamatória e dieta anti-inflamatória. O que isso também pode ajudar no processo da fertilidade? Ok, uma dieta pró-inflamatória é uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, carboidratos refinados, gorduras trans,
carne vermelha em excesso, né? Uma dieta que pode deixar o organismo inflamado e de uma forma crônica. E essa inflamação crônica, ela tende a gerar um ambiente nocivo para a gestação. Então é muito importante que se evite esses alimentos. Então é o primeiro passo, né? O primeiro passo da detoxificação que a gente faz é eliminando ou pelo menos reduzindo consideravelmente esse tipo de alimento da dieta. Tá, então aí cai naquela história que a gente mais ou menos sabe, infelizmente quase tudo que é gostoso faz mal, tem muito produto processado, tem muita gordura trans, então os estudos que mostram que claramente quais produtos fazem mal. A gente sabe que é alimento com carboidrato refinado, né, rico em carboidrato refinado, que são as farinhas de trigo, açúcar, os alimentos processados, a carne vermelha, o excesso de carne vermelha, coisa nesse sentido. E um pouco dos alimentos que fazem bem, assim, que podem realmente ajudar, assim, falar um pouco sobre cereal integral, ômega 3, a questão do óleo de coco, que está tão divulgado hoje, de aumentar a ingesta de óleo de coco. Fala um pouco assim, desses alimentos, quais desses alimentos realmente têm o potencial de diminuir a inflamação e que podem ser interessantes no processo da fertilidade, principalmente fertilidade natural. Ok. Olha, uma alimentação anti-inflamatória é aquela alimentação mais natural possível, se possível orgânica, né? Porque a gente sabe que os pesticidas também podem gerar um estresse oxidativo, rica em cereais integrais, grãos, que contenha peixes, azeite, castanhas, uma alimentação bem rica em ômegas 3, ômega 6, fibras. Então, uma alimentação bem variada, bem colorida, o mais natural possível e que não necessariamente vai ser uma alimentação desagradável ao paladar, né? Tem muito preconceito quanto a isso, que não deveria ter. Tem também a questão dos modismos, que nem você falou, do óleo de coco. Óleo de coco nada mais é do que um grande modismo, porque tem alguns estudos que mostram ele como um potente termogênico, e aí ele ganhou fama, né, no meio fitness, mas não que ele traga um grande impacto na questão da fertilidade, na verdade não traz nenhum. O azeite de oliva é muito mais interessante do que um óleo de coco, por exemplo, neste caso porque é rico em ômega 3. Quando você falou essa dieta com peixes, com nozes, com amêndoas, com bastante vegetal, parece que encaixa um pouco com a tal da dieta do Mediterrâneo, né? Assim, essa definição da dieta mediterrânea que mesmo você falou, existe um preconceito que a alimentação saudável é uma alimentação ruim, que a dieta mediterrânea até é uma dieta bem saborosa, mas não é tão simples, né? Na verdade, né? Até porque, como é uma dieta de outra parte do mundo, na verdade, né? Os alimentos não são tão relacionados à nossa dieta normal. Então a dieta mediterrânea seria uma dieta interessante, de uma forma geral, para o casal tentante? Seria. A dieta mediterrânea é bem interessante, sim, porque ela é rica nos ômegas, nas fibras. Então tem grãos, tem cereais integrais, tem peixes, tem o azeite, tem as castanhas. Seria sim uma dieta muito interessante, muito gostosa, né? Muito palatável, porém na nossa cultura não é muito comum. Então, às vezes, quando eu começo a falar em castanhas, em peixes, as pessoas já criam um certo preconceito, acham que vai ser uma dieta cara e não querem fazer. E tudo bem, a gente adequa a nossa cultura aos nossos hábitos e acaba tendo que fazer o quê? Suplementar um ômega 3 que teria no azeite, no peixe, suplementar um selênio que teria nas castanhas. E fica caro também. E fica caro também, né? Então, aí vai de paciente para paciente, o que eu consigo adequar ou não, mas a dieta mediterrânea seria o ideal. Antes de começar a gravação, a gente estava discutindo sobre aquele artigo que falava sobre homens que aumentaram muito a dieta de vegetais e tiveram uma piora da qualidade do espermograma por causa do excesso de agrotóxico. Então, assim, esse é um grande problema no nosso dia a dia, né? Porque quem vai para uma dieta rica em vegetais,
Na verdade, nem sempre a gente tem acesso a alimento orgânico. O alimento orgânico é difícil, é caro, na verdade o acesso é limitado e a gente acaba consumindo bastante agrotóxico. O Brasil é um país campeão em liberação de agrotóxico, falta regulamentação, falta fiscalização. Me fala um pouco assim, qual é a sua preocupação também com essa questão desse descontrole de agrotóxico, e se você realmente acredita que isso possa ter impacto na fertilidade, Giovana? Com certeza, acredito sim que tem impacto. O excesso de agrotóxicos, de aditivos, de antibióticos em carne, leite, isso tudo acaba impactando sim, porque gera, mais uma vez, o estresse oxidativo, né? Então, assim, o que se pode fazer? Preferir os orgânicos e, quando não possível, preferir os alimentos de época, né? Os alimentos sazonais, que a gente chama, e os alimentos da nossa terra, né? Aí a gente consegue ter talvez uma menor quantidade de agrotóxicos nesses alimentos. Mas, se possível, os orgânicos seria o ideal. Aquele livro que a gente estava comentando também, Dieta da Fertilidade, ele coloca também a questão do leite, né? Que o leite integral, na verdade, teve mais chance das mulheres engravidarem do que o leite desnatado. Também desmitificar um pouco a questão que a proteína animal necessariamente faz mal, né? A proteína animal talvez em excesso, né? O livro fala assim para aumentar a ingesta de proteína vegetal. Isso. Mas, por exemplo, o leite, ele falava de um copo de leite integral, ou então um iogurte integral, e teve um resultado positivo, né? Até que ponto, então, que a gente pode falar que o leite, ou a carne, ou os ovos, né, proteínas animais, podem atrapalhar a fertilidade, ou está misturado também com essa questão dos hormônios, dos antibióticos que são usados na produção? Uma alimentação rica em proteínas animais pode ter, mas não é o ideal. O ideal é que esse consumo de proteína animal seja moderado e que a gente consiga incluir mais proteínas de origem vegetal. Os grãos, as leguminosas, as oleaginosas. O grande problema são os excessos. O excesso de carne vermelha acaba sendo pró-inflamatório, né? Então não é que não possa comer, pode, mas aí a gente vai fazer um equilíbrio, uma variação entre a carne vermelha, o porco, o frango. Aí tá a chance de incluir os peixes, né, nessa variação, ovos, leite. Para quem não tem intolerância, para quem não tem sensibilidade, pode e deve estar nessa rotina, afinal de contas é fonte de proteína, de cálcio, de vitamina D, né? Então, assim, o segredo da coisa é o equilíbrio e a variedade. Então, o que não é legal é ter carne vermelha em excesso, e é importante se pensar em incluir os peixes nessa variedade de alimentos. E assim, quanto aos peixes, é muito importante que fiquemos atentos à contaminação, principalmente por mercúrio, que é muito comum em alguns tipos de peixes, e essa contaminação pode impactar sim na fertilidade e pode também, durante a gestação, trazer alguma alteração, algum impacto aí nessa gestação. Então, peixes como atum, por exemplo, peixe-espada, é legal evitar. Geralmente eu faço uma tabelinha para a paciente com os peixes que ela deve evitar. O evitar carnes cruas, que todo mundo sabe também, um pouco é por conta dessa contaminação por metais, outro pouco é por conta de contaminação por toxoplasmose, né? Mas as carnes, com os devidos cuidados, devem sim estar na rotina. Pois o que é difícil, né? Assim, a gente deveria comer mais peixe, mas tem alguns peixes que podem ser perigosos, aí isso se fala demais na época da gestação, né? Se preocupa muito, mas a mesma preocupação que a gente tem com a gestante tem que ter com a tentante, né? A mesma preocupação. E me fala um pouco sobre o salmão, né? Eu quero que você fale um pouco sobre o salmão e o ômega 3, né? Acho que a gente falou de modismo. Existe o modismo do ômega 3, mas o ômega 3 é um modismo do bem, porque parece que tem muita evidência que o ômega 3 tem um efeito para a saúde muito interessante, na parte cardiovascular, mas também para a parte da fertilidade, né? Isso realmente está se provando cada vez mais em mais estudos. E a gente relaciona muito a fonte de ômega 3 ao salmão.
Mas tem uma história que a maioria do salmão que a gente consome aqui é um salmão de cativeiro, que não teria essa quantidade. Me fala um pouco sobre o salmão e me fala um pouco pra gente sobre a questão do ômega 3, se você indica, se você acredita e como que você prescreve para os pacientes, principalmente que estão tentando engravidar. Ok, o ômega 3 é um componente realmente bem interessante para se ter numa dieta anti-inflamatória, antioxidante, principalmente combinado com o ômega 6. Os estudos quanto ao ômega 3 e fertilidade ainda são poucos, né? Ainda se necessita muito estudo para isso, mas só os benefícios que o ômega 3 traz para a saúde já é capaz de beneficiar a fertilidade, né? Então ele é um potente antioxidante, anti-inflamatório, sim. Está presente no salmão. O problema do salmão de cativeiro é que ele tem essa concentração muito menor, sim, mas tem. E a gente não precisa pensar só no salmão também quando pensa em ômega 3. A sardinha é um peixe muito barato que a gente encontra na feira, muito simples do dia a dia e tem mais ômega 3 do que o próprio salmão, tá? Então, de repente pensar em outras opções também. Porque o paciente fica assustado quando eu falo de salmão, já, meu Deus do céu, né? Muito caro. Pois é. Aí eu digo, não, mas pode ir na feira comprar a sardinha, fazendo a pressão, que ó, vai ter o ômega 3. E como é que você prescreve, assim, essa questão também do equilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6? Tá, o equilíbrio ômega 3 e ômega 6 a gente faz através de anamnese alimentar. Eu vou percebendo o que essa paciente consome de ômega 3, de ômega 6 e vou adequando. Geralmente a necessidade de ômega 3 não chega, né, na alimentação e eu acabo suplementando EPA mais DHA e aí a quantidade vai depender da alimentação dessa paciente, da rotina alimentar dela. O ômega 6 combinado ele é interessante e ele está em alimentos como o amendoim, o abacate, em alimentos um pouco mais fáceis de ser consumidos no dia a dia. Giovana, outra coisa que eu queria perguntar para você sobre a questão da vitamina D. A vitamina D é um assunto polêmico na reprodução humana, é um assunto polêmico, eu acho que na medicina, na nutrologia como um todo. Lembrando que há alguns anos atrás pouco se solicitava vitamina D e hoje se solicita muito vitamina D, então essa questão da carência de vitamina D parece que virou uma epidemia e é uma coisa confusa que apesar do Brasil ter uma incidência muito alta de sol, mesmo assim a gente tem uma carência muito grande de vitamina D na população. Antes a vitamina D estava muito focada na questão do metabolismo ósseo, né? A vitamina D mais o cálcio para prevenção de osteopenia, osteoporose, e hoje a vitamina D tem N papéis na saúde e na reprodução humana tem alguns papéis especiais, na verdade. Então eu queria que você me falasse um pouco da vitamina D, se você avalia, se você acha importante a suplementação, e o que você vê um pouco de evidência, na verdade, da vitamina D de uma forma geral para a saúde e também especificamente um pouco sobre a vitamina D na parte da fertilidade. Ok. Bom, realmente parece que agora apareceu um boom de pessoas com deficiência de vitamina D. E por que será, né? Nesse sol tão quente do Brasil, acredito eu que justamente pelo sol quente as pessoas se protegem e fogem muito do sol hoje em dia, até pela incidência de câncer de pele e tudo mais, e isso acarretou em deficiência de vitamina D numa grande parte da população. Então, o que se faz? Se suplementa essa vitamina D. O problema é suplementar a vitamina D indiscriminadamente, sem saber se há necessidade. Eu acho importante, e eu faço, dentro da minha avaliação de saúde, a solicitação de exames para entender o que está acontecendo ali. Se está acima de 30, ok, não suplemento, mas sugiro a tentante tomar o solzinho, seus 10, 15 minutos todos os dias, né? Se estiver deficiente, suplemento sim, conforme a necessidade. Faz diferença na imunidade, faz diferença na saúde óssea, faz diferença na saúde emocional e pode interferir sim na questão oxidativa. Então, mais uma vez, entra como um antioxidante aí. Assim como trabalha na imunidade, trabalha
em outros aspectos na nossa saúde, como um antioxidante mesmo. Pois é, você falou da dosagem de 30, é o que eu considero também. Um tempo atrás parecia que era o ponto de corte era 20, parece que mudou para 30, mas a gente vê ainda alguns especialistas indicando pontos de corte mais altos, né? 40, 50, 60. Então, assim, se existe um consenso maior hoje que o ponto de corte mínimo é 30 para indicar alguma suplementação, mas parece que o ponto para cima, né? Na verdade, esse para cima tá um pouco confuso, né? E aí, assim, parece que as pessoas às vezes estão tomando um excesso de vitamina D que também isso pode ter um efeito negativo. O que você acha? Pode sim. Assim como toda suplementação, a gente tem o chamado upper level, que é o limite máximo para que esse componente, esse mineral, essa vitamina não seja tóxico. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado mesmo em relação a isso, a não ultrapassar. Quanto aos profissionais que passam e que pregam um maior nível de vitamina D no sangue, isso é de conduta para conduta, né? Cada um tem a sua, a minha não é essa. Eu sou muito criteriosa e eu costumo respeitar muito os limites para que não haja nenhum risco, nenhuma toxicidade, e faço a suplementação conforme a necessidade. Então, já que a gente entrou nos assuntos polêmicos, então, Giovana, a gente falou sobre a vitamina D, essa polêmica dos pontos de corte. Queria que você me falasse um pouco também da questão do glúten. Eu acho que o glúten também tem um mar de publicações, discussões na reprodução humana, né? Pessoas que sem indicação especificamente, sem doença celíaca, sem intolerância, acreditam ou realmente suspenderam o glúten com uma perspectiva de ter uma melhora na parte reprodutiva. Os estudos são confusos. No meu caso, em alguns casos de pacientes que têm falhas de abortamento de repetição ou falhas de implantação, quando a gente coloca um embrião e não consegue se implantar, a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido, mas sem evidência científica. Né? A grande questão é que o glúten talvez estimularia o sistema imunológico, né? Seria assim, um estimulador do sistema imunológico que poderia desequilibrar alguma coisa. Mas me fala no seu dia a dia, como é que essa questão do glúten, assim, até que ponto que você acha que uma pessoa que não tem uma intolerância clara, suspender, fazer uma dieta sem glúten, o que ela pode ter de benefício na saúde dela, perda de peso, outros benefícios ou não tem benefício, e falar um pouco especificamente dos casais que tentam engravidar. Então, o glúten é um problema, né? Também é uma dieta de moda, dieta sem glúten, e eu acho que existe muita confusão. As pessoas confundem dieta low carb e carboidratos em geral com glúten, tanto que chegam no consultório às vezes sem nem sabendo direito o que tem glúten e o que não tem. O glúten deve ser restringido a pacientes que têm hipersensibilidade ou doença celíaca, algum tipo de mal-estar, mas não indiscriminadamente, assim como tem sido feito. Em relação à fertilidade, talvez para aquelas pacientes que têm síndrome de ovário policístico seja interessante restringir um pouco, dependendo do desconforto que essa paciente tenha. Pacientes com endometriose, que tem muito sintoma intestinal, também talvez seja interessante, talvez seja inflamatório nesses casos. E aí, mais uma vez, é de avaliar individualmente o paciente. Mas, assim, de um modo geral, não corta o glúten, né? Claro que a gente tende a reduzir carboidratos refinados, o pãozinho branco, isso sim, preferindo um pão integral, mas o cortar o glúten de forma radical não acho necessário, caso a caso. Pois é, na minha vida eu percebi nos pacientes relacionado ao glúten como se fossem 3 tipos de pacientes. A paciente que tem doença celíaca mesmo, ela tem uma contraindicação absoluta de usar. Os pacientes realmente têm alguma intolerância, tem algum exame e tal que mostram. Mas eu tenho muitas pacientes, na verdade, que por algum motivo restringiram o glúten e sentiram uma melhora na qualidade de vida imensa. Assim, não posso falar tanto claramente do ponto de vista de fertilidade. Tem pacientes que
que suspenderam o glúten, conseguiram engravidar e correlacionaram uma coisa com outra, que não é tão simples, mas que se sentiram, na verdade, assim, mais disposta, a qualidade do sono. Então, assim, é uma coisa interessante nesse sentido, assim. Portanto, que algumas pacientes que estão nessa dúvida, às vezes eu falo que pode ser como se fosse uma prova terapêutica, assim, você suspende e vê o que melhora na sua vida. Mas também tem um outro lado, né, de um colega gastro que também me alertou, que pacientes que não têm intolerância ao glúten e que fazem uma dieta totalmente restritiva ao glúten podem ficar intolerantes, na verdade. Então, assim, essa falta durante muito tempo do glúten, o organismo, depois que ingerir o glúten, ele pode realmente ter algum tipo de resposta. Mas você tem essa experiência também de pacientes que suspenderam o glúten sem medicação e tiveram uma melhora, assim, sentiram algum ganho na vida? Tem. Principalmente, eu mesma indico essa suspensão, mas assim, vamos tirar o glúten por 15 dias e vamos ver como você se sente. Né? Então, eu costumo fazer muito isso com glúten, com lactose, e acho interessante, porque às vezes vem sim um retorno de que, poxa, meu intestino está funcionando melhor, eu estou dormindo melhor, minha digestão ficou melhor. Então, sim, nesse paciente existia uma hipersensibilidade. Ficou claro? Entendi. Né? E aí, legal é fazer essa suspensão de uma forma separada, né? Sim. Pra gente conseguir avaliar essa resposta. Pra conseguir identificar, né? Giovana, quando a gente fala em fertilidade, a gente está falando às vezes muito na mulher que está tentando engravidar, porque tem algumas coisas relacionadas com a gestação e tal, mas é importante falar da questão do homem, da alimentação do homem, né? Você vê que quando eu te encaminho os casais, né, vai muito mais mulher do que um homem, na verdade, e muitas vezes eu encaminho o casal, na verdade, e o peso da fertilidade é muito maior nas costas da mulher, né? E me fala um pouco sobre isso também, assim, né? Como é que, na minha visão de especialista em reprodução humana, eu vejo o estresse oxidativo em muitos homens no próprio resultado do espermograma. A gente vê ali quantidade de alteração da motilidade, do espermatozoide, do formato, que é a morfologia, várias coisas nesse sentido. Então, às vezes a mulher tá focando numa dieta, uma atividade física, se o homem continuar sedentário, sobrepeso, tabagista, bebida etilista, né? Eu queria que você me falasse um pouco sobre esse impacto da nutrição no homem, na fertilidade do homem, que repercute na fertilidade do casal. Ok, então assim, quando eu recebo os contatos das tentantes, né, para fazer a consulta e tal, eu sempre pergunto, casal? Como casal, sabe? Parece estranho, como se os tentantes não fossem os dois, como se não fossem o casal querendo ter o filho, né? E eu percebo as mulheres às vezes até um pouquinho incomodadas com isso, porque é como você falou, ela tá ali fazendo a dieta direitinho, tá fazendo exercício físico, às vezes abriu mão de um vinhozinho que gostava, mas o esposo continua com a barriguinha de cerveja dele, às vezes continua fumando, sedentário, né? E isso com certeza tem impacto na fertilidade masculina, sim, e consequentemente vai ter um impacto no sucesso do tratamento do casal, né, para ter esse bebê. Então, assim, o ideal é que o acompanhamento seja feito com os dois, né, não só com a mulher. A gestação não é só da mulher, né, do casal. Giovana, eu queria agradecer a sua presença, as suas explicações sobre essa parte nutricional. Esse é um assunto que é muito rico, ainda tem muita coisa para se falar. Falando que as pessoas podem comentar no vídeo, se tem alguma dúvida, até para futuras produções, a gente discutir outros assuntos, né? Tem tantas vitaminas para falar, tem tanta coisa, tem suplementação de proteína, tipo whey protein, então, tanta coisa para a gente discutir. Mas eu queria te agradecer e te pedir para você fazer uma mensagem final, um apanhado do que a gente discutiu, para esse casal que está tentando engravidar e tem um monte de dúvida a respeito de o que eu devo comer, o que eu devo não comer, e o que pode me ajudar, o que realmente me prejudica. Então, nesse sentido, eu queria que você desse um apanhado no que a gente conversou. Ok, eu que agradeço o convite. Bom, tentantes, eu acho assim que a gente deve priorizar
hábitos saudáveis, né? Quando a gente está pretendendo gestar, para promover um bom ambiente para essa criança que vai chegar. Então, assim, uma alimentação mais natural, rica em integrais, fibras, água, frutas, verduras, legumes, preferir alimentos orgânicos, evitar os xenobióticos que a gente chama, que são tabaco, álcool, estresse, né? Manter um bom sono, isso é muito importante. Evitar alimentos ultraprocessados, fast food, refrigerantes, moderar a carne vermelha, evitar gorduras trans. E assim, trazer uma alimentação mais saudável para a rotina da família, para a rotina do casal. Isso é fundamental. E assim, buscar apoio profissional. O nutricionista é o profissional capaz de fazer uma boa avaliação e uma boa adequação de nutrientes, seja na rotina alimentar, seja em forma de suplementos. Então, assim, todo o tratamento de fertilidade tende a ter mais sucesso se tiver numa rotina saudável, né? Ok.